essas eleições de 98, elas vão ser um momento decisivo para o Brasil dizer o que é melhor. A privatização ou a estatização. Porque no final do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ele faz uma coisa completamente a contragosto, mas que tinha a ver com o seu pensamento ali agora, com seus novos amiguinhos Tony Blair e Bill Clinton, que era a privatização, sobretudo, do sistema telefônico. Telesp, Telerge, assim por diante. Esse sistema inteiro ele é privatizado, ali no começo de 98. O discurso do PT foi mais do que apocalíptico, quer dizer, ele acreditava que o pobre não teria mais telefone. O problema o pobre não tinha telefone. Era um discurso, era um não problema, uma coisa no qual o PT é hiper especialista até hoje. Ele cria um não problema, como por exemplo hoje a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Não existe nenhuma mulher em nenhum cargo deste país que ela fala assim, olha, eu tô aqui na mesma função, no mesmo cargo que um colega e eu recebo menos do que ele. Nenhuma, não existe isso. A lei não permite isso. Mas ele tá lá falando o tempo todo disso. Naquela época ele fez a mesma coisa, ele criou um não problema. Ele falou assim, nossa, o pobre não vai ter telefone. Mas o pobre não tinha telefone. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Vem aí novas medidas para combater o nosso vergonhoso déficit público, que cresce como uma bola de neve. Essa reforma da Previdência não pode ser delongada, pode demorar, porque ela ajuda a consolidação da economia brasileira. Depois de 4 anos de governo FHC, o Brasil estava pronto para entrar em recessão. O clima era de ansiedade. Apesar do sucesso do Plano Real, ainda havia medo de que a inflação voltasse. Ninguém sabe! A batalha não seria entre candidatos, mas entre a crise e o real. A população ia eleger o candidato que passasse credibilidade e capacidade de lidar com a recessão. No dia 4 de outubro de 1998, o Brasil decidiria mais uma vez entre os dois mesmos números da última eleição, o 13 de Lula ou o 45 de Fernando Henrique. A declaração é do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi feita no primeiro dia da visita dele à Suíça. Ele se encontra com empresários e banqueiros para atrair novos investimentos. O principal compromisso do presidente será o Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos. Durante os 4 anos do governo de Fernando Henrique, a inflação foi controlada. Empresas de outros países investiam no Brasil e estatais foram privatizadas. Apesar da confiança no real ser baixa, o Brasil parecia estar respirando. O presidente Fernando Henrique fala com otimismo sobre o futuro. Diz que o país está conseguindo driblar os efeitos da crise da Ásia. Entretanto, essa prosperidade era artificial. Para controlar a inflação, Fernando Henrique prometeu conter os gastos do governo, mas não cumpriu. Gastou mais do que poderia e endividou o Estado brasileiro. O resultado dessa brincadeira foi o aumento de real circulando na economia. A partir daí, a FHC tentou controlar a inflação através do câmbio, forçando uma igualdade entre o preço do real e do dólar. Só que para manter essa igualdade, ele precisava vender dólares, e para vender dólares era preciso ter uma reserva da moeda americana no Banco Central. Essa reserva de dólares era a chave para a estabilidade econômica. Queimar as reservas mantinha o real estável e garantia a confiança dos brasileiros. Mas manter essas reservas também era importante para que os investidores estrangeiros e seus dólares permanecessem no país. No meio de toda essa instabilidade, a situação econômica brasileira foi agravada pelas crises mexicana, asiática e russa. O problema, segundo os analistas, é que o olho do furacão está na Rússia e na Ásia. Mas os investidores estrangeiros parecem enxergar a instabilidade no Brasil com os mesmos olhos que examinam a fragilidade econômica da Rússia e da Ásia. E era nessa crise que PT e PSDB disputariam a presidência do país.
Você sabe que é possível crescer sem inflação. Está na hora de um governo corajoso, que faça a reforma agrária de verdade e que não aceite um brasileiro sequer com fome. O discurso de Lula era cansativo. Era a terceira eleição que o revolucionário socialista gritava as mesmas propostas: revolução agrícola e social e reforma trabalhista. E dessa vez, Brizola, seu antigo adversário, estava do seu lado concorrendo a vice-presidente. Fernando Henrique usou mais uma vez o Plano Real como carro-chefe de sua campanha. Para ele, a fuga de dólares e a recessão brasileira eram em decorrência da crise internacional. É um problema sério e que se agravou bastante por causa da crise da Ásia. Até a crise da Ásia, outubro do ano passado, nós estávamos vendo o Brasil com 4% de crescimento, economia estável na moeda. Os eleitores temiam que a crise significasse a volta da inflação e clamavam pela permanência do presidente, já que ele havia demonstrado competência para terminar com a inflação em 94. Ciro Gomes corria por fora na terceira via, mas ele não teve espaço. Suas propostas focaram no desemprego e na mudança de estratégia para sair da recessão. Não entrou em grandes detalhes e ligou sua campanha à sua experiência administrativa em outros cargos políticos no Ceará. O padrão da eleição passada se repetiu: polarização entre PT e PSDB. Os candidatos do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e do PPS, Ciro Gomes, explicaram hoje em São Paulo por que consideram importante que a eleição para presidente tenha segundo turno. Para eles, isto permitiria um maior debate dos problemas nacionais. De que o debate, muito menos para você saber quem ganha ou quem perde, é para você permitir que a sociedade possa fazer juízo de valores. Isso não se permitiu. O presidente da República, ele não quis debate antes, durante, não é apenas com os candidatos, não. Ele não quis debate com a sociedade brasileira. Naquele ano não houve debate. FHC se recusou a participar das transmissões televisivas para dar atenção à crise econômica que ameaçava o país. E como a legislação eleitoral não permitia debate sem a participação de todos os candidatos, as campanhas de 98 se resumiam ao horário eleitoral gratuito. A estratégia de FHC deu resultado. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Num discurso de 20 minutos, hoje no Itamaraty, o presidente defendeu a reforma da Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Ele foi o candidato que mais apareceu na mídia por ser o atual presidente e estar presente diariamente nos noticiários, enquanto os outros candidatos só apareciam no horário eleitoral. Enquanto o governo tem 10, eu que sou o segundo tenho 1, o Ciro que é o terceiro não tem nada, o Enéas desapareceu. Ou seja, é campanha de um candidato único. Foi uma corrida eleitoral sem grande cobertura da mídia, sem escândalos e sem surpresas. Todos queriam a reeleição. As pesquisas de intenção apontavam a vitória fácil de Fernando Henrique no primeiro turno. Vamos ver o desempenho dos candidatos nas outras pesquisas realizadas até agora. Veja, Fernando Henrique começou com 33, chegou a 49, 47 e voltou a 49. Lula partiu com 28, caiu para 21, subiu a 25 e agora tem 24. O voto nas próximas eleições. Quase 60 milhões de brasileiros votarão através da urna eletrônica. Vamos saber como? Primeiro você vota em deputado federal. Digite o número do candidato. 4 algarismos. Aparece na tela número, nome, foto e o partido. Você confirma o voto apertando a tecla verde. Depois deputado estadual. Em Brasília é deputado distrital. São 5 algarismos. Você tecla confirma. Tudo certo e você confirma. Tecla verde. Você votou e fortaleceu a democracia. Voto eletrônico. O eleitor que reelegeu Fernando Henrique, com mais de 53% dos votos, não apareceu para a posse. Ao pé da rampa do Congresso, o presidente e o vice são recebidos pelos presidentes do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e da Câmara, Michel Temer. Fernando Henrique entra no plenário da Câmara sob aplausos. No dia da primeira eleição feita com urnas eletrônicas, o favoritismo se confirmou. O presidente Fernando Henrique se reelegeu no primeiro turno com 53% dos votos. Lula recebeu 31% e Ciro 10%. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. Duas condições foram fundamentais para a vitória de FHC: o sucesso do real e a fraqueza e a descredibilidade do seu principal oponente. Em janeiro de 99, FHC desistiu de igualar o real ao dólar e a moeda nacional foi radicalmente desvalorizada. O ministro da Fazenda passou o dia reunido com a equipe econômica. Numa entrevista ao Jornal Nacional, Pedro Malan disse que o nervosismo do mercado é exagerado, mas reconheceu que uma das medidas tomadas para proteger o real não deu certo. Em maio de 99, o PT iniciou uma campanha para derrubar a FHC. As tentativas de golpe aconteceram com 13 pedidos de impeachment ao Congresso. De crime de responsabilidade contra o presidente da República. O regimento autoriza o recurso ao plenário para que a Câmara delibere. Está iniciada a votação. O presidente da República não tem se limitado a paulinar a democracia, tem estuprado a democracia. O estelionato eleitoral de Fernando Henrique Cardoso. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, Cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. Anunciou o resultado. Votaram sim 100 senhores parlamentares. Votaram não 342 senhores parlamentares. O recurso foi rejeitado. Apesar disso, o pior ainda estava por vir. Na noite de quinta-feira do dia 11 de março de 1999, mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem luz. Um problema na estação de Furnas, em Bauru, cortou a energia elétrica por 40 minutos nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Acre, além do Distrito Federal. Até o Paraguai foi afetado. A hipótese de o problema ter sido provocado por um raio foi afastada depois de 6 meses de investigação. O blackout ocorreu por falhas no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A falta de investimento no setor de energia obrigou a FHC a criar uma campanha de racionamento em 2001. O risco de novos apagões ameaçava o Brasil. Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. Além da economia de energia, uma outra preocupação é com o nível dos reservatórios. De acordo com a Câmara de Gestão da Crise de Energia, o nível está um pouco acima do esperado pelo governo. E eu quero mesmo anunciar, em 2002, que nós superamos para sempre essa crise. Porque nós continuamos construindo, melhorando a nossa capacidade de produzir energia. Então vamos superar de uma vez por todas. Mas mesmo assim, no dia 21 de janeiro de 2002, o novo blackout atingiu 10 estados brasileiros. 1h35 da tarde, o começo de um dia de caos em São Paulo. As estações ficaram às escuras, os trens da CPTM e os trólebus também pararam. Resultado, fila para conseguir um ônibus. Com os semáforos apagados, o blackout provocou confusão também no trânsito. As linhas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ficaram interrompidas. A Avenida Paulista, centro financeiro da cidade, ficou congestionada. Luz de velas também no aeroporto de Congonhas, onde os avisos luminosos foram substituídos por papel. Em São Paulo, a queda foi mostrada ao vivo pelo Jornal Hoje, que estava no ar. Temos um problema técnico aqui nos nossos estúdios. Em Vitória, Espírito Santo, a falta de sinais provocou acidentes num cruzamento. 3 pessoas ficaram feridas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acidentes em vários cruzamentos. No Rio de Janeiro, o engarrafamento atingiu de uma ponta a outra a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Houve tumulto na saída do metrô. As estações foram fechadas. Nós saímos pelo trilho, estão pulando a porta do trem pelos trilhos. Com a falta de luz, muita gente ficou presa no elevador. Neste prédio aqui, uma senhora está há mais de 1 hora aguardando a operação dos bombeiros. Segundo a direção da usina de Itaipu, o problema não foi na geração de energia, mas na transmissão. 13 das 18 turbinas pararam de produzir automaticamente. Caos total, né? Caos total.
No segundo mandato de FHC, a recessão econômica se agravou com a crise mundial. O efeito dominó derruba os outros tigres, atinge o mundo inteiro. O real foi desvalorizado e a inflação ressurgiu, apesar de não alcançar os índices anteriores. O Brasil teve de recorrer ao FMI para conseguir empréstimos. Com a crise batendo na porta mais uma vez, a popularidade de Fernando Henrique diminuiu drasticamente e ele já não poderia concorrer novamente em 2002. FHC estava fora do jogo político. A esperança para 2002 tinha um novo nome.